A paz de Yahshua Mashiach a todos os irmãos e irmãs. Venho por meio deste áudio mostrar alguns documentos achados em pesquisas, sobre a ceia e suas práticas e origens. E tenho achado durante a pesquisa alguns documentos, que faz com que a gente venha entender da onde e como que surgiu essa prática. Os irmãos podem estar pesquisando aí a respeito da teofagia, que é uma prática, de algumas religiões pagãs, pesquisar também sobre Dionísio, para os irmãos ver também alguma coisa relacionada à ceia que temos visto, alguns irmãos praticando. E também peço aos irmãos que pesquisem sobre o livro Risardo da Caminho do 1 ao 33 e frisem na página 109 que fala sobre a ceia. E pelo que eu tenho visto nesse documento, a ceia praticada por algumas religiões, seja católica, evangélica, até mesmo no meio dos Yaldim, é uma prática muito antiga e, como sabemos, as escrituras chegou até as mãos de pessoas corruptas, e de más intenções. Então, levamos a entender que pode ser que eles tenham acrescentado este ritual, É um ritual de Midra, Os irmãos podem estar pesquisando. E ter colocado no meio do povo do Eterno, E uma questão também que que tem me incomodado muito, eu ter visto, o vídeo de alguns irmãos fazendo o partir do pão, e esses irmãos invocaram o nome do Eterno 3 vezes e do seu filho 3 vezes. E isso tem me deixado muito incomodado, porque como a gente tem pesquisado, buscado a fundo sobre alguns rituais, dogmas e preceitos religiosos, sabemos que o número 33, é o grau máximo da maçonaria. Eu quero entender por que o nome do Eterno foi invocado 3 vezes e do seu filho 3 vezes, dando o número exato do grau 33 da maçonaria. Aí eu deixo para os irmãos, esse áudio ou esse vídeo, para que os irmãos, não fiquem acomodados e busquem, se aprofundem, pesquisem, estudem mesmo a respeito de tudo, para que os irmãos não venham a ficar, ou ser conduzido para um engano, ou até mesmo para algo que não provém do Eterno. E no livro Risardo da Caminho do 1 ao 33, página 110, os irmãos podem estar lendo e entendendo o seguinte, está escrito assim: na ceia de despedida, todos bebem de uma só taça. Ok. Vou ler do jeito que está aqui. Jesus, ao atribuir o pão e o vinho, estabeleceu que simbolizava o seu próprio corpo e o seu sangue. Assim mesmo. Porém, a ceia rosacruziana distribui a nutrição que simboliza o sangue e o corpo de todos os cavaleiros presentes, para que as forças da vida sejam aumentadas.
foi o que deixou bem claro aqui. Porém, a ceia rosacruciana distribui a nutrição que simboliza o sangue e o corpo de todos os cavaleiros. Para complementar o áudio aos irmãos, vou trazer para os irmãos o significado de teofagia e origem e sua prática. A teofagia é uma das principais características do mitraísmo, era a refeição sacrificial, que envolvia comer a carne e beber o sangue de um touro. Mitra, o deus do mitraísmo, estava presente na carne e no sangue do touro. Quando consumido, concedia salvação àqueles que tomavam parte da refeição sacrificial. Teofagia, comer o próprio Deus. Teofagia, em certas religiões primitivas, era a ingestão sacramental do Deus, sob a forma de um homem, um animal ou qualquer imagem simbólica. Teofagia é um substantivo feminino que provém do grego theos mais phagien. Os irmãos podem estar pesquisando, tá? Continuando sobre a teofagia, as origens da Santa Ceia cristã. Tá? A teofagia do grego antigo theos phagien, comer ou se alimentar de Deus, é um ritual religioso que consiste no consumo de um alimento considerado divino, de acordo com a identificação simbólica com a própria divindade. Este ritual é mais presente em algumas religiões primitivas. E tem aqui falando também sobre o Dionísio, e que está escrito assim: mas outros paralelos foram traçados entre mitos gregos e a vinda de Yahshua. Um dos primeiros exemplos foi Friedrich Hölderlin, que em seu Brod an Wen sugeriu semelhanças entre o deus grego Dionísio e Yahshua. Dionísio, chamado Baco pelos romanos, é o filho de Zeus e é o deus da vindima, da vinificação, do teatro e do ritual da loucura. Dionísio era uma criança com chifres que foi feito em pedaços pelos titãs, então cozidos, mas sua avó Réa pôs as peças de volta e trouxe de volta a vida. Dionísio era em seguida enviado para esconder em uma montanha onde ele inventou o vinho. Mas de todos os mistérios conhecidos por nós, é o de Dionísio que tem a maior semelhança com o do Machia. O deus do vinho, Dionísio, teve uma morte violenta e foi trazido de volta à vida. Sua paixão, como os gregos chamavam esse evento, e sua ressurreição foram promulgadas em seus ritos sagrados. Para os irmãos ter uma ideia do que é a teofagia e sobre o deus Dionísio, né? E eu vou trazer algo aos irmãos a respeito da origem da hóstia, a hóstia católica. Diz o seguinte: a palavra hóstia do latim hóstia quer dizer vítima. Originariamente era o animal imolado ao sacrifício na antiguidade. Segundo alguns historiadores, chamava-se hóstia ao ser que se oferecia a uma divindade nos sacrifícios religiosos. Na Grécia Antiga, o cordeiro era o animal ou a hóstia que se costumava imolar em honra aos deuses. Mais tarde, após o sacrifício de Yahshua Mashiach em Yahushalã, a Igreja Católica teve a ideia de aplicar o termo hóstia a Yahshua, que se deixou imolar para a salvação dos homens. Passou então Yahshua Mashiach a ser a vítima que se sacrificou pela humanidade. Nas missas, em homenagem sagrada ao Mashiach, continuaram os sacrifícios sob uma forma mística. No início da Idade Média, alguns sacerdotes dando especial relevo ao ato religioso em que o corpo e o sangue do Mashiach estão representados por pão e vinho, introduziram na cerimônia da comunhão uma partícula de pão ázimo
isso é, sem fermento. Lembrava a vítima que derá o seu sangue para salvar a humanidade. Chamou-se por isso hóstia a essa partícula de pão delgada, redonda, que tem impresso em um dos seus lados um emblema religioso, geralmente uma cruz, desde o século XII. A hóstia tem a forma circular. A hóstia é feita A hóstia é feita de farinha de trigo sem nenhuma mistura de fermento. Sua fabricação era privilégio da Igreja Católica. Mais tarde, no século XIV, mais ou menos no ano de 1375, qualquer pessoa podia fabricar a hóstia por determinação do Papa. O comércio pode fabricá-las. Aí aqui está dizendo sobre a indústria, sobre os ganhos financeiros da hóstia, né? O mercado religioso. Mas vemos que a Igreja Católica que teve a ideia de implantar esse ritual na igreja, né? E continuando, Eucaristia e os antigos cultos de mistério. De acordo com a Igreja Católica e a fé ortodoxa cristã, no rito da Eucaristia, os fiéis assumem que a substância do corpo e do sangue de Yahshua estão presentes na hóstia, pão sem fermento, e no vinho como resultado da transubstanciação. O estudioso Marcelo Graven afirma que a descrição da última ceia feita pelos evangelistas, ao invés de lembrar um antigo ritual egípcio, seria semelhante a um ritual de mistério, com a oferta do próprio corpo e sangue de Yahshua. A ideia cristã de uma refeição, e refeição vemos que é algo diferente de um ritual, né? A refeição é uma refeição mesmo, é o almoço, o jantar, é um alimento reforçado. No caso é de Paulo, né? Que estabeleceu uma comparação entre Yahshua após a sua morte como sendo o cordeiro da Páscoa. A metamorfose do corpo e do sangue no pão e no vinho era um conceito totalmente estranho à mentalidade judaica, ou seja, isso nunca fez parte dos judeus. Essa metamorfose do corpo e do sangue no pão e no vinho. Então, vemos, irmãos, que tem algo estranho aí, né? Que era uma prática que os judeus mesmo, os Yaldim, não praticavam e não tinham conhecimento. E vemos um pouquinho atrás também que a Igreja Católica teve a ideia de implantar isso. E sabemos que a Igreja Católica é a junção de dogmas e rituais pagãos. E continuando, irmãos, na página 111, e os irmãos podem observar aqui que antes de Yahshua já existia um líder que era um líder político e religioso. Um único imperador, ele já exercia as duas funções no povo. E a gente tem visto isso na ordem papal atualmente. Eu vou estar lendo para os irmãos estarem entendendo o que eu quero dizer. No mesmo livro, na página 111, diz o seguinte: no ano 63 antes do Machia, o imperador romano Júlio César recebeu o título de Sumo Pontífice, que mais tarde, ao final do século III, foi transferido ao Papa. Seria a ponte unindo espiritualmente os fiéis cristãos. O Papa tomou o nome de Bispo de Roma. Então, conseguem entender, irmãos, que isso aí foi uma ponte, foi um ligamento espiritual para que as pessoas que exerciam a fé em Yahshua Mashiach se aprofundasse ou fosse ligado ao meio desse paganismo inteiro. E outra coisa, para os irmãos entender o mistério, o Papa tem um chapeuzinho na forma de peixe, e aquele chapéu que eles usam tem o nome de Mitra. E Mitra é um deus da Pérsia. Os irmãos podem estar pesquisando a respeito disso. Então, irmãos, os irmãos têm que estar buscando para entender o que tem acontecido. Não é à toa que essas coisas são
colocada no meio do povo de Ial. E a gente não pode se lançar de cabeça em tudo que estão apresentando para a gente. Porque se fosse dessa maneira... E outra coisa, irmãos, para os irmãos entender, os líderes religiosos evangélicos, eles fazem parte da maçonaria. E eles vêm trazendo dogmas, né, e doutrinas pagãs também. Então você vê que a coisa é muito séria. Eles sabem o que estão fazendo. Eles não estão de brincadeira em querer matar o povo e afastá-los do Criador. A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente tem recebido. E, irmãos, a maçonaria ela é antiga e eles vivem essas práticas. Eles se entregam mesmo a essa prática. E continuando aqui, lendo para os irmãos. O grau é dedicado à afirmação do cristianismo e prossegue a filosofia do grau precedente do Rosa Cruz, que vemos lá na página 110 e 109 da ceia. Os irmãos podem estar lendo e pesquisando para estar entendendo o que eu tenho trazido para os irmãos. E isso aqui é só fontes e documentos com pesquisas. Os irmãos podem estar pesquisando também, de acordo com o que eu tenho trazido, os títulos, e os irmãos vão encontrar e vão entender o que eu tenho trazido para os irmãos. E não é à toa, irmãos, que temos encontrado corrupções, distorções na própria escritura. Eles têm implantado isso, acrescentado isso na palavra do Eterno mesmo para causar a confusão e a divisão do corpo. Juntamente com outros irmãos temos nos aprofundado em estudos, em pesquisas, para não estar trazendo nada sem base para os irmãos e não trazer nada somente de boca, mas com documentos para que os irmãos venham a ver e comprovar com base em documentos o que temos dito e trazido aos irmãos. Então, irmãos, eu trago isso para que os irmãos entendam sobre o amor fraternal. Onde está o amor fraternal? Depois que tudo isso ocorreu, onde está o amor fraternal? Onde está a união da igreja? Onde está aquele respeito entre irmãos? Aquela união? Aquele fogo que ardia dentro da gente, que a gente queria estar ali com os irmãos, louvando e exaltando o Criador, que já não existe mais. O porquê de tudo isso? Onde foi que iniciou tudo isso? Aí eu deixo essa questão para os irmãos estar pensando, refletindo e buscando para estar entendendo o que tem ocorrido e se realmente tudo isso que tem vindo até a gente se provém realmente do Eterno. Porque os documentos estão aí, muitas fontes e documentos mostrando o que é a ceia, da onde veio, para os irmãos estar entendendo realmente o que significa estar praticando isso e o poder que isso tem. Eles não fazem isso à toa, e são misturas de inúmeras religiões pagãs envolvendo essa ceia, e não é à toa que ela tem sido implantada à força no meio do povo de Ial. E é isso, meus irmãos. Tá bom? Fiquem na paz de Alcha e que o Eterno abençoe a vida de cada um e os conduza no caminho da verdade e da justiça. E que assim seja.